Muito obrigado, meus irmãos. Podeis assentar, irmãos, por favor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 9. Livro de Hebreus, capítulo de número 9. Janete. Veja se alguém perto de você. O livro de Hebreus está para o final do Novo Testamento. Está mais para o final do que para o início. Uma carta muito importante, que elucida muito o que estamos conversando nesse 1 mês e meio da campanha de missões nacionais. Só Jesus Cristo salva. E a gente tem só relembrado nas nossas conversas dominicais o porquê que só Ele salva. E nós estamos diante de uma das cartas que parece que o autor, de maneira muito sistemática, fez muita questão de esclarecer aos seus leitores quem é Jesus Cristo, qual é a importância dele, qual é o seu papel, o que ele veio realizar por nós. Se você nunca teve a oportunidade de ler Hebreus, eu aconselharia a dedicar talvez essa semana a leitura desse livro. Não é muito longo. Você não irá precisar dedicar muito do seu tempo a isso. Talvez coisa de 30 minutos, no máximo 45 minutos, de uma boa leitura desta carta que traz informações extremamente significativas. E quando nós olhamos para o capítulo 9, o autor então está fazendo um paralelo sobre as ações da antiga aliança e por que elas não existem mais. Por que não há mais necessidade dos rituais que eram praticados no passado precisarem se repetir hoje. O porquê que nós nos comportamos hoje da maneira como nos comportamos diante de Deus. Lembra que tudo que você está vendo funcionar dentro de uma igreja, seja esta igreja ou qualquer outra igreja, precisa estar pautado na palavra de Deus. Salve algumas regras criadas pela igreja com algum objetivo próprio ou pessoal da denominação. Todas as igrejas, elas devem amparar a sua teologia, a sua prática de fé dentro da palavra de Deus. E parece que o autor está interessado em informar aos seus leitores a razão pela qual não há mais necessidades de rituais que eram praticados no passado. De mostrar que as coisas que aconteceram antes de Cristo estavam de fato apontando para Ele, trazendo a revelação de quem Ele é e qual a importância da sua vida para nós. Quando nós afirmamos que só Jesus Cristo salva, não é uma ideia da nossa mente. Nós fomos invadidos por essa verdade, fomos tomados por essa certeza, e por isso estamos ecoando essa conversa nesse 1 mês e meio, porque talvez a gente em muitos momentos imagina que aquilo que é uma verdade para nós, é uma verdade para você, que está aqui hoje nos visitando, ou para alguém que está nos acompanhando de casa. Que aquilo que a gente canta, vive, crê, também já é a mesma consciência para você, mas nós temos a consciência de que você não é obrigado a saber. De que não podemos julgar você por você não ter conhecimento de algumas coisas acerca do comportamento cristão. Então, essa temática, ela está sendo boa, porque ela está reafirmando na vida de muitos de nós coisas das quais nós já cremos, e está ajudando aqueles que ainda não entendem o que nós fazemos a compreender o porquê que fazemos desse jeito, o porquê nos comportamos desse jeito. Eu disse ao Rogério, quando o material da campanha chegou, de que eu achava, eu usei essa palavra, irmãos, redundante, usar esse tema, essa proposta, até tomado pelas últimas campanhas.
E como que iríamos talvez reproduzir coisas que já estamos conversando há tempo? Porque para mim deveria ser algo mais desafiador para a igreja, mais impactante para a igreja, mas de fato tem sido, porque estamos reafirmando a nossa fé, a nossa crença, as nossas bases. Estamos saindo daqui fortalecidos a cada domingo, olhando para a Bíblia e lembrando a razão pela qual nós estamos aqui, o porquê estamos aqui, o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. E Hebreus 9 é uma preciosidade. Eu queria ler com você a partir do verso de número 24. Hebreus capítulo 9. A partir do versículo de número 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por Ele. A verdade é que poderia fechar a Bíblia e dizermos amém e irmos para casa, porque o texto fala por si só. Porque o texto emana as bases da nossa fé por si só. Mas o que esse autor está tratando aqui? Qual talvez seja a razão dessa conversa? Porque nós às vezes reproduzimos, irmãos, hábitos durante muitas vezes na nossa vida e nós nunca nos perguntamos o porquê fazemos isso. Alguém disse que nós precisávamos fazer e a gente faz. A gente tem às vezes a prática de reproduzir coisas que os nossos pais, avós ou a própria religião nos disse que era desse jeito, mas a gente nunca se perguntou o porquê. Eu lembro que a mamãe completou agora dia 12, 2 anos da sua partida. Ela tinha algumas coisas interessantes na maneira de nos ensinar. E uma delas é que ela não admitia que nós deixássemos a porta do guarda-roupa da casa aberta. Porque, segundo ela, nós estávamos desejando ou convidando a morte para levar papai. Eu não sei de onde a mamãe tirou esse negócio. Mas o fato é que em alguns momentos a porta ficou aberta. Mas papai conseguiu chegar aos 83 anos. Papai deu trabalho para passar nessa porta. Né? Mas ela dizia, vocês não podem deixar a porta do guarda-roupa aberta. Vocês estão gorando a morte do seu pai. Está chamando a morte aqui para casa. Tal. E a gente fechava a porta. Tá bom, fechou. Não quer que papai morra, pelo amor de Deus. E pelo amor de Deus, você que está me ouvindo aqui e que está me ouvindo em casa. Por favor, se você está com raiva do seu marido, não manda as crianças deixar a porta aberta para poder mandar um sinal para ele, já que ele não está te obedecendo. Tá? Isso é coisas que a gente reproduz. Não sair da cama descalço. E tinha um negócio de você ficar doido, né, de paralisar e tal, o chão frio, e umas coisas assim, a gente sandália cruelmente do lado da cama. Se acordasse e não achasse, meu filho. Estava arriscado sair de bananeira, mas não botar o pé no chão, por medo. E a gente muitas das vezes vai vendo esses comportamentos. Pensa que dentro da religião
A gente olha e fala assim, já viu quando você está no ônibus, na rua, e as pessoas passam em frente a uma igreja e fazem o sinal da cruz? Beleza. E lá na igreja que congregávamos no Rio, a nossa igreja era na frente da rodovia, assim, era uma rodovia muito importante de acesso à cidade e de saída da cidade. E era interessante, porque nós colocamos na frente da igreja um paredão imenso, e no meio era uma cruz de vidro. E durante muito tempo ficou só a fachada, sem nome. E nós ficávamos no domingo de manhã, principalmente antes da escola bíblica começar, atrás do vidro, e aqueles vidros fumê, então quem está de lá para cá não vê, e a gente daqui para lá vê tudo. E as pessoas passando no carro, na bicicleta, na moto e fazendo sinal da cruz. E a gente achava graça ainda, adolescente. O pessoal deve achar que aqui é uma igreja católica, né? E que o pessoal passa aí na frente e vai fazendo sinal da cruz. Porque alguém disse que é assim. E mesmo que essa pessoa às vezes tenha sido passado por um ensinamento, ela não consegue explicar o porquê faz. Questionamentos que eu já partilhei com a igreja aqui, que dentro do nosso comportamento de fé, eu comecei a me perguntar, por que nós fazemos isso? Por que nós praticamos? Por que nós reproduzimos esses atos, se a Bíblia nos ensina de maneira muito mais abrangente a nossa experiência de fé com Cristo? Mas imagina que quando nós ensinamos determinadas coisas, o conflito que é internamente no coração de muitos. Porque uma coisa que foi ensinada com tanta verdade se tornou uma verdade incondicional. E mesmo que você esteja explicando para que isso saia, às vezes é difícil a compreensão. Nós estamos na primeira era cristã. É o primeiro século da nova era cristã. Cristo já havia passado. Mas imagina que durante muitos e muitos anos, esse povo viveu sobre o ritual de sacrifícios de animais. Viveu sobre a lei de Moisés, o conceito de festas judaicas, de sacrifícios, de ações que eles aprenderam desde a sua infância, que precisavam praticar, para que pudessem ter os seus pecados perdoados, as suas ofertas aceitas, para que isso fosse feito expiação dos pecados dele e da sua família, e de repente alguém chega e diz assim, olha, não há mais necessidade disso. Jesus Cristo veio, Ele é o sumo sacerdote, nós não temos mais que praticar essas coisas. Imagina o choque que isso causava nesse povo. E quando eu penso na nossa realidade hoje, e olho para esse povo e penso na dificuldade que era muito maior para eles, porque não tinham a Bíblia revelada, porque estavam vivendo o período chamado de transição da antiga aliança para a nova aliança, eu consigo compreender por que o autor de Hebreus então se dedicou de maneira tão esmiuçada a tentar explicar para aquele povo, que também era o povo de Deus, que algumas coisas não eram mais necessárias, que alguns rituais não eram mais necessários, que algumas práticas não precisavam mais ser reproduzidas, porque tudo se consumou em Cristo Jesus. Tudo finalizou a partir da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição. E que coisas das quais eram muito importantes e tiveram o seu devido valor, perderam todo o valor, porque quando Cristo veio, Ele consumou toda a proposta daquilo que Deus havia prometido ao homem, daquilo que Deus havia dito que iria fazer, tudo se concluiu a partir de Cristo. Então o autor dedica-se a explicar isso a esses irmãos, a mostrar que essa afirmativa que fazemos hoje, do porquê só Jesus Cristo salva, tem uma fundamentação. Não está mais sobre a argumentação de possibilidade, mas de certeza. Não mais de um aguardo de um Messias que precisa aparecer para se sacrificar novamente por nós, mas de alguém que já veio, já consumou a sua obra e que agora gera para nós um outro tipo de esperança.
E é sobre isso que queremos conversar com você hoje. Porque quando dizemos que só Jesus Cristo salva, nós olhamos para a Bíblia como olhamos para o texto de hoje à noite e afirmamos isso porque o seu sacrifício foi único e suficiente. Porque segundo as palavras do autor de Hebreus, não há uma necessidade do que o que aconteceu se repita. De que foi o bastante, o que já aconteceu. Já conseguiu preencher suficientemente as gerações passadas, presentes e futuras, a partir do seu sacrifício. Quando afirmamos que Cristo salva, não é porque estamos ainda sobre uma dúvida do que foi feito, de precisar ser aperfeiçoado. Ele vai dizendo isso no texto. Dizendo, olha, a vinda de Cristo, a sua obra foi suficiente, não será necessário que Ele faça isso muitas vezes, como se o que já foi realizado não conseguisse preencher todo o espaço da história. Deixa eu dar uma informação a você que está nos visitando nessa noite, que não ainda é um seguidor de Cristo Jesus. Eu sei que as razões pelas quais podem levar você a procurá-lo, a orar a Ele, a pedir a ajuda dEle, estejam relacionados a muitos anseios da sua vida. Você não está errado, porque nós também fazemos isso. Se, por exemplo, você vier aqui nesta igreja numa quarta-feira, você vai ver que há muitas pessoas como você, que vão chegar aqui numa quarta-feira, vão estender a mão em algum momento do culto para pedir uma oração por alguém que está doente, por alguma situação de um amigo que está passando alguma dificuldade familiar, por uma questão de emprego, porque nós temos consciência à luz da Bíblia que é diante de Deus que nós precisamos apresentar os nossos anseios. E eu não quero que você imagine que este encontro seu conosco nessa noite é para gerar uma frustração no seu coração, mas é para lhe ajudar a entender que o que estamos conversando aqui como igreja é de que o que Cristo já fez é muito maior do que qualquer necessidade que você possa julgar ter. Porque você imagina, irmão, se nós ficássemos presos à antiga aliança e tivéssemos ainda a necessidade de vivermos sob sacrifícios, sobre rituais, para nos sentirmos perdoados, amados e libertos por Cristo. Imagina se a lei de Moisés, tudo que Deus colocou no passado, fosse uma prática nossa hoje, de termos que vir à igreja de tempo em tempo, ou num templo que você julgasse ser o lugar onde Deus estava, apresentar um animal, para que o sangue daquele animal pudesse fazer expiação dos meus pecados, do pecado da nossa família. Todas as vezes que a gente vê essa cena de um ritual da antiga aliança, normalmente nas classes das nossas crianças aqui, ou em algum filme, parece ser algo até bonito, limpo. Mas imagina isso sendo reproduzido em escalas gigantes. O derramar desse sangue, o cheiro, o ambiente não deveria ser um lugar muito agradável, porque nós estamos falando de morte. Para que esse sangue pudesse intermediar a nossa relação com Deus. Pensa que o que pode parecer absurdo se torne muito mais aliviador quando olhamos para a Bíblia e ouvimos o autor dizer assim: Cristo entrou no Santo dos Santos uma única vez. E o seu único sacrifício foi suficiente para resolver o problema da culpa que recaía sobre nós, do pecado que nos afastava de Deus. Que o seu sacrifício foi o bastante para que hoje nós pudéssemos, com clareza, com tranquilidade, dizer a você: olha, tudo o que você precisa na sua vida, tudo o que você necessita, é somente Jesus Cristo, nada mais. De que não há mais necessidade
alguma do seu pai, de você como esposo, de você como líder de uma família, de ir a um lugar para entregar sacrifícios a um Deus que está olhando para você e encontrando em você um monte de coisas negativas que o faz se afastar dele. O autor está olhando para esse povo e tentando libertar eles dessa postura ou dessa atitude, não por uma vontade própria, mas por um desejo daquelas pessoas poderem viver a mesma certeza que muitos de nós temos hoje à noite. Só Cristo é suficiente, porque o seu sacrifício foi único e o bastante para gerar sobre nós essa liberdade da qual estamos vivendo no dia de hoje. Se você olhar o texto junto comigo, por favor. Verso 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E também não se ofereceu muitas vezes como um sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. No passado, o sacerdote entrava nesse lugar que só era permitido a ele uma vez por ano. E ele precisava estar banhado de sangue e carregar o sacrifício das outras pessoas que foram ao santuário para também entregar sacrifício. E todas as pessoas que desejavam adentrar esse Santo dos Santos não podiam, porque seriam mortas. Havia um sumo sacerdote separado especificamente para aquela obra. Se ele morresse lá dentro, ele teria que ser retirado por uma corda que era amarrada no seu calcanhar. E junto ao seu vestido, um sino. E enquanto o sino estivesse tocando, significava que ele estava vivo. Mas quando o sino parava de tocar, significava que ele estava morto. E ninguém podia ousar passar ali para retirá-lo de lá. Então ele era puxado. E se escolhia um novo sumo sacerdote para voltar a ser representante do povo que de ano em ano tinha a obrigação de ir ao santuário para oferecer sacrifícios. O que o autor vai nos contar é que o próprio Cristo se sacrificou. E que agora ele não entrou num santuário feito por mãos de homens, que é a representação do Santo dos Santos verdadeiro. O estar diante da presença de Deus, mas ele adentrou aos céus, está agora à face de Deus. O seu sacrifício foi único e suficiente, senão ele seria necessário sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas como ele entregou a si mesmo, o derramar do seu sangue eliminou a obrigatoriedade de novos sacrifícios, porque ele se sacrificou por mim e por você. Consegue entender por que só Cristo salva? Consegue compreender porque cantamos para Ele, porque o adoramos, porque exaltamos Ele numa noite como essa? Consegue compreender que não são sobre as nossas necessidades que estamos aqui? Fica claro para você que a razão pela qual nós estamos adentrando a esse santuário não tem a ver com uma culpa que recai sobre nós, mas pela certeza do que a Bíblia diz. O seu sacrifício foi único e suficiente para perdoar os nossos pecados. Como podemos afirmar, irmãos, que só Jesus Cristo salva? Segundo, porque isso deu a mim e a você liberdade para estarmos diante de Deus. Eu preguei durante muito tempo uma mensagem
baseada no livro de de Crônicas, na experiência de um jovem chamado Hirão, que foi chamado pelo rei Salomão para construir todo o objeto de bronze da casa do Senhor. E esse texto é rico demais, porque ele diz que Hirão era um jovem da tribo de Tiro, pertencia à tribo de Naftali, uma das menores tribos de Israel. E Hirão tinha habilidade, conhecimento e competência para fazer toda a obra do Senhor. E eu me lembro que eu andei por muitos congressos, aniversários de igreja, retiros, em que eu preguei essa mensagem sobre Hirão. E quando eu penso naquele convite, eu sempre introduzi essa mensagem levando o público a imaginar, nos dias de hoje, um convite que poderia ser feito a você. Nós moramos, por exemplo, irmãos, no estado mais populoso da região norte. O Pará tem mais de 8 milhões de habitantes. Se nós ficamos assustados com a oferta missionária de 10 milhões, você imagina que você vive no estado que tem mais de 8 milhões de pessoas. É muita gente. Os amantes do futebol, que estão aqui me ouvindo, aquela turma que me abandona no domingo de clássico, aqui no Mangueirão. E essa é a parte boa dessa obra que está aí, porque nem tantos estão podendo ir, então a igreja não fica vazia no domingo de clássico, né? Mas, quando vim para o Pará e quando fui convidado para pastorear essa igreja, já imaginava que um dos meus adversários seria o Mangueirão nos clássicos de domingo do Repá. Você que já foi ali no Repá ou em qualquer outro estádio e já entrou num desses lugares lotados, é um negócio surreal. Quando você vê 30 mil pessoas vibrando, pulando, cantando, e você entende, aqueles que já passaram por essa experiência, por que o pessoal fica tão eufórico quando a imagem deles aparece numa televisão. Você vê que há um descontrole normalmente na pessoa que se vê no telão do estádio. Quando a câmera pega a pessoa e ela se dá conta de que ela está aparecendo, ela não sabe se ela avisa as pessoas que estão do lado, se ela dá tchau, mas ela entra num estado de euforia porque ela pensa, meu Deus, tem 30 mil pessoas aqui e a câmera está me vendo. É um negócio de 5 segundos. Mas que aquela pessoa no bairro dela inteiro, quando ela sair do estádio, a pessoa vai ouvir, eu te vi na TV. Você apareceu na televisão. Porque o impacto de saber que você está diante de uma grande multidão e de alguma forma você foi percebido, gera em você uma reação meio que estrondosa. E imagina que aqui, dentro dessa realidade que estamos vivendo hoje, de um estado com 8 milhões de habitantes, você já pensou se seu telefone tocar amanhã e for do outro lado da linha o governador reeleito do estado do Pará querendo falar com você? Por mais que você não tenha votado ou votado nele, não está sobre cheque essa confusão da política agora. Mas de você imaginar, ou parar no raciocínio lógico, que no meio de 8 milhões de habitantes, você receba uma ligação do governador do estado do Pará dizendo a você no telefone assim, eu gostaria de falar com você. Como você se sentiria? Eu digo que, como eu não gosto da política, eu ia fazer um charme. Eu diria, eu vou dar uma olhada na minha agenda e depois a gente conversa. Outros, talvez, eufóricos por essa possibilidade de 8 milhões de você receber essa ligação, diga imediatamente, nós podemos nos encontrar agora. Mas o que eu quero falar com isso, irmãos? Porque quando nós afirmamos que só Jesus Cristo salva,
nós olhamos para a Bíblia e entendemos que o seu sacrifício trouxe sobre nós uma liberdade para nós estarmos diante, não de um governador, não de um prefeito, não de um presidente, não de uma câmara, mas de estarmos diante do Deus Criador dos céus e da terra. Consegue pensar nessa verdade que emana da palavra? Que você não precisa mais de alguém para intermediar a sua relação, não com um político, mas com o Criador, com o Deus soberano sobre todo o universo, sobre o Senhor da história. Você consegue sentir essa paz de saber que quando você entra no seu quarto e você ora, existe um Deus que transcende a lógica humana e Ele nos escuta. E escuta por quê? Porque o seu Filho se sacrificou por mim e por você. Porque o seu Filho abriu o caminho que nos separava dele por conta do pecado. Ele se transformou novamente na possibilidade do homem voltar a se relacionar com Deus. E aqueles que já vivem essa experiência, esses que já gozam dessa dádiva divina, clamam, declaram, afirmam ao homem: só Jesus Cristo salva, porque nós temos a consciência pela nossa própria experiência das inúmeras vezes que nós ouvimos a voz de Deus e que Ele nos atendeu na nossa súplica. Por isso não é tarde a dizer a você que me ouve aqui ou que está me escutando a partir da internet: qualquer religião, seja de que natureza for, tiver algum homem tentando intermediar a sua relação com Deus, saia dela correndo. Se afaste dela urgentemente. Porque segundo a palavra de Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo. Ninguém mais. Som. Verde. Verde. Som. Oi. Desculpa. Eu me empolguei, mas não fica bravo comigo, não. Gente, oi. Oi. Só Cristo Jesus. Então, todas as vezes que você está num lugar e alguém tenta lhe convencer que para as suas orações serem ouvidas, você precisa da intervenção daquele pastor, daquele sacerdote, daquele bispo, daquele padre. Preste atenção. Essas pessoas estão anulando a verdade das Escrituras. Porque quem abriu o acesso, quem nos deu a possibilidade de sermos ouvidos novamente, foi Cristo Jesus. Por isso nós afirmamos que só Ele salva, porque aqueles que estão vivendo a sombra dessa experiência têm a tranquilidade de saber que quando oramos, Deus nos ouve, o Senhor nos responde, Ele nos atende. Então a gente poderia basear essa afirmativa somente pelas Escrituras. Mas nós queremos dizer a você que está nos ouvindo e que ainda não vive essa experiência de fé, nós hoje conseguimos testificar isso a partir da nossa experiência pessoal com Cristo. E isso estende-se a esta ideia equivocada de que você precisa fazer alguma coisa para que Deus ouça você. Então, muito cuidado, isso é uma observação, irmãos, com qualquer proposta religiosa que você tem que dar para ser ouvido, de que você tem que entregar
para ser aceito. Porque essas propostas anulam o sacrifício de Jesus. Ou nós cremos que Ele abriu o acesso e que tudo que precisamos é Ele em nossa vida, ou nós estamos sendo iludidos pela religião em acreditar que o Deus a quem servimos é um Deus passivo de ser comprado, de estar sobre uma bancada negociando com a gente alguma coisa que a gente tem para que nós possamos ser ouvidos. Essa ideia de, se você comprar isso, se você vender aquilo, se você entregar isso, Deus vai te responder, não se sustenta pelas páginas do livro sagrado. Então, por favor, saia disso. Foge desse caminho, porque começam a entrar coisas e pessoas para intermediar uma relação que Cristo deu a mim e a você gratuitamente, através do seu sacrifício, não dos nossos méritos. Talvez tem gente que gosta, né? Se sentem mais confortáveis em acreditar que a oração de Beltrano é mais forte do que a minha, por isso eu preciso dele, porque Deus não está me ouvindo. Talvez tenha gente que acredita que realmente Deus tem necessidade de alguma coisa humana e que nós vamos conseguir convencê-los de que somos merecedor, comprando a areia, a chave, a rosa, enfim, qualquer coisa que alguém possa oferecer, como se isso fosse caminho para sermos ouvidos por Deus. Ouça a palavra, por favor, ouça a palavra. Mas agora, na consumação dos séculos, Ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do seu sacrifício. Está com a sua Bíblia aberta? Olha o que diz o texto a partir do verso 1 do capítulo 10. Olha o texto junto comigo a partir do versículo de número 1 do capítulo 10. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fossem assim, não teriam deixado de ser oferecidos, pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desses sacrifícios se faz recordação dos pecados a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifícios e oferta, mas me preparastes um corpo. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro que está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quisestes, nem te agradastes de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado que se oferecem segundo a lei. E agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. E é nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que jamais consegue apagar os pecados. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Consegue perceber que quando você vai viver uma relação com Deus a partir, não mais de sacrifício de animais, porque seria absurdo para a gente no século 21 ter gente praticando isso, mas consegue notar que muita gente está substituindo o touro, o cordeiro, por outros objetos, por outros rituais.
Consegue ficar claro para você que tem gente tentando entrar no meio desse caminho para estabelecer uma coisa que nós ganhamos através do sacrifício de Cristo, que foi único e suficiente? Declarar ao mundo que só Jesus Cristo salva tem a ver, irmãos, diretamente com a nossa relação estabelecida com Deus a partir disso. De estarmos diante do Eterno e termos a consciência que no meio de um planeta com mais de 7 bilhões de habitantes, Ele nos ouve. Por isso você ora, por isso eu oro, porque Jesus Cristo nos trouxe essa possibilidade de se relacionarmos novamente com o nosso Criador. Isso é impagável. Por isso estamos afirmando ao mundo, só Jesus Cristo salva. Por último, por que, irmãos, afirmamos que só Jesus Cristo salva? Porque vivemos na esperança do seu retorno. Verso de número 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por Ele. Eu sei que no mundo imediatista em que estamos vivendo, a ideia do esperar é quase que uma afronta à nossa realidade. No mundo rápido, de respostas contínuas, de anseios que precisam ser preenchidos imediatamente, quando alguém nos diz, espere, é angustiante. Nós não gostamos da palavra esperar. Nós não absolvemos ela e a cada dia que passa, ela tem se tornado mais conflituosa ainda, todas as vezes que isso chega até nós. Porque nos dá angústia, desespero, incerteza. Mas quando nós vivemos na presença de Deus e afirmamos ao mundo que só Jesus Cristo salva, é porque todo cristão vive sobre a prerrogativa e a expectativa do retorno de Cristo. E não sobre um retorno para que novamente Ele precise sacrificar por nós, que Ele precise morrer novamente, para provar novamente que é Deus. Mas dessa maranata, ora vem Senhor Jesus, de aguardarmos o anseio de um Deus que um dia prometeu que enviaria o seu Filho para remir os nossos pecados, e desse mesmo Deus que nos promete que Ele retornará, não para o seu sacrifício, mas para o nosso resgate, para nos levar salvos, para vivermos eternamente do lado dEle, para vivermos a certeza de um mundo de incerteza, de que por mais que nós não tenhamos consciência do que vai acontecer nos próximos dias dos governantes do nosso país, nós temos uma garantia de que o final da nossa vida foi cravado como um final feliz, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. De que vamos viver eternamente, porque o Deus que prometeu que Jesus viria, cumpriu isso ao Jesus vir e consumar os nossos pecados. E o autor de Hebreus, então, aponta para aqueles que vivem sobre essa certeza, dizendo: esses aguardam novamente o Cristo que virá, não para se sacrificar, mas para nos resgatar. Porque a pergunta que você poderia fazer para mim é: pastor, Jesus me salva de quê? Porque eu quero que Ele salve o meu casamento, o meu emprego, a minha dignidade. Eu quero que Ele salve a minha saúde ou a saúde de alguém que eu amo. Eu estou em busca desse Cristo que preencha essa necessidade. E eu vou dizer a você, nós temos provas contundentes
de que muitas necessidades parecidas com a sua já foram preenchidas por Deus em algum momento. Como eu também posso afirmar para você, a partir das experiências vividas, não contadas, que muitas dessas respostas e anseios não foram atendidas. Mas de revelar a você um Deus Salvador, não temporal, de alguma necessidade que você tem agora, mas de um Deus eterno, que aponta na sua palavra para uma vida além desta vida. E é sobre esse Cristo que nós estamos conversando. É sobre Ele que queremos apresentar a você como único e suficiente Salvador. De afirmar as suas palavras quando esteve conosco: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai a não ser por mim. Porque qualquer outra promessa que eu diga a você, ela está passiva de acontecer ou não, porque nós não conseguimos desvendar os mistérios de Deus diante do anseio humano. O que nós fazemos é apresentar os nossos anseios em oração a Deus. Mas o que nós podemos dizer a você, quando falamos que só Jesus Cristo salva, é porque nós vivemos a esperança do seu resgate, da sua volta, do dia que Ele irá nos levar para viver eternamente junto dele, junto ao Pai. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do seu sacrifício. Não porque estamos fazendo coisas legais, mas porque Ele fez algo muito legal por nós, entregando a sua própria vida para remir os nossos pecados. Por isso nos reunimos de tempo em tempo, por isso devotamos a nossa vida em gratidão a esse Deus, porque o que Ele fez por nós no Calvário, ninguém poderia fazer. E o autor de Hebreus reafirma aos seus ouvintes as verdades do Evangelho, para que essas pessoas não fiquem pendurados em sacrifícios inválidos, em atitudes que não vão contribuir em absolutamente nada e que não podem ser comparadas ao sacrifício de Cristo. O autor de Hebreus está falando aos seus ouvintes não sobre promessas humanas, anseios humanos, mas esclarecendo aos seus ouvintes que o Deus a quem servimos nos prometeu o retorno do seu Filho, agora para nos levar para eternamente vivermos ao seu lado. É sobre esse Jesus que estamos anunciando. E talvez isso seja muito decepcionante para você, porque você não quer esperar. Você tem pressa. Você está em busca de outras respostas. Amém. Mas o que nós não podemos negar é a verdade de uma palavra que nos aponta para algo muito mais excelente do que as nossas próprias necessidades, para um Deus que prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que prometeu livrar a gente da morte e do sofrimento, e que nos garantiu que a partir do sacrifício do seu Filho há uma eternidade que nos aguarda, e é lá que iremos viver para todo sempre junto do nosso Senhor e Salvador. Por isso só Jesus Cristo salva. Porque qualquer outro Deus a quem você queira servir lhe fará promessas humanas, temporais, passageiras, que amanhã apresentará à sua vida novas necessidades. Mas o Cristo que lhe apresentamos é aquele que preenche a resposta do vazio da nossa alma para algo muito maior do que nós mesmos podemos imaginar. Eu quero orar pela sua vida, quero colocar sua vida diante do Senhor, agradecer a Ele pela sua palavra, pedindo a você que baixe sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Tem um tempo de oração. Pense nessa boa notícia. Deus ouve você. Então converse com Ele. Apresente a sua vida a Ele. Agradeça por essas afirmativas bíblicas para você que já tem a sua fé firmada em Jesus.
E se você está aqui nessa noite, não tem essa certeza, peça a Deus para plantar isso no seu coração. A palavra de Deus diz que o Senhor tem planos eternos conosco, que Ele nos ama e provou isso ao ter dado Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho que nunca vai envelhecer. Porque de fato a Bíblia traz essa revelação de preenchimento dos nossos anseios, de um Deus que quer dar a você a tranquilidade, mesmo que a gente esteja vivendo sobre um tempo de intranquilidade, diante das escolhas políticas, dos desafios, das doenças que estamos enfrentando, mas a segurança de que há um Deus que se revelou a nós como Salvador, como Senhor, e que nos convida a colocar a vida nele para vivermos a segurança que só Ele pode dar. Eu sei que há anseios e eu tenho os meus, irmãos. Eu não quero jamais pisar na dor que você está sentindo. Mas o que estamos conversando está muito além das nossas dores, das nossas preocupações, mas de uma certeza que nós só encontramos em Cristo Jesus. Só Ele pode dar a paz que excede todo entendimento. E você precisa colocar a sua vida nele, meu irmão. Você precisa crer que aquilo que aconteceu no Calvário foi para perdoar os seus pecados também. Foi para abrir o acesso para que você possa ser ouvido por Deus, sem a necessidade de homens, de coisas. Deus não tem necessidade. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor da história. Como que nós podemos pressupor comprá-lo? A palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Então se quebrante diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, se revele para mim como Salvador. Me ajude a andar sobre a terra dos viventes todos os dias, tendo a certeza de que eu tenho um Salvador. Alguém que pagou um alto preço pela minha vida. Alguém que me abriu o acesso de uma relação novamente com Deus e que prometeu que um dia voltará para me buscar. Eu quero viver os dias que me restam sobre a face da terra com muitas incertezas, mas não com essa de não conseguir às vezes ter clareza do que será o dia de amanhã, de quem será eleito, mas ter a consciência dada por Deus através do Espírito Santo de Deus, de que eu tenho um Salvador, que anulou os sacrifícios do passado, do presente e do futuro, porque Ele se sacrificou, que restabeleceu meu contato com o meu Criador, não pelos meus méritos, mas pelo seu sacrifício. E que fez uma outra promessa, promessa essa real, bíblica, verdadeira: eu vou voltar, não para morrer novamente, mas para levar aqueles que vivem uma vida e que creem em mim como Senhor e Salvador. Então, de todas as escolhas, de todas as possibilidades que o mundo lhe propõe, de tudo que a religião, de maneira universal, lhe oferece, nada, meu irmão, é mais significativo do que ter a certeza de que existe um Deus que morreu por você, que se entregou por você e que quer se tornar para você Salvador, para que você possa afirmar o que nós estamos afirmando em cada encontro: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Se você está aqui nessa noite e na sua individualidade você consegue entender que essa palavra é uma palavra de Deus para o seu coração,
e você nunca entregou a sua vida a Cristo, nunca professou a sua fé publicamente, dizendo: Senhor, eu creio que o seu sacrifício foi por mim. Eu creio que o seu sacrifício tem o poder de perdoar pecados. Eu creio que o seu sacrifício pode me levar para viver eternamente ao seu lado. E eu compreendo que você é o meu único e suficiente Salvador. E você quer entregar a sua vida a Cristo numa noite como essa. Se você nunca fez essa entrega, mas entende nessa noite que Deus está se revelando para você como Senhor e Salvador, e você quer que a gente ore por você, você quer colocar a sua vida diante de Deus, dizendo: pastor, igreja, ore por mim, eu entendi a mensagem e eu estou entregando a minha vida a Cristo Jesus nessa noite. Eu não sei o que vai acontecer com o cenário político brasileiro, eu não sei como que os meus dias sobre a terra estão contados, mas eu quero andar todos os dias tendo a certeza de que Cristo é o meu Salvador. Se você fez essa oração ou algo parecido e está entregando a sua vida a Cristo Jesus e quer que a gente ore por você, levante a sua mão onde você estiver, que eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Erga a sua mão bem alto. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você, filha. Mais alguém está tomando essa decisão nessa noite? Deus abençoe na graça. Pode baixar. Há mais alguém entregando a sua vida a Cristo? Erga a sua mão bem alto para que eu possa identificar. Há mais alguém que nessa noite está professando Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Ergue a sua mão para que nós possamos orar por você. É a noite de uma das maiores ou a maior revelação de Deus para você. Em testificar no seu coração que só Ele pode lhe salvar e fazer você andar todos os dias com a certeza de que você está seguro pelo sacrifício de Jesus, que aniquilou as ofertas e se apresentou como oferta, como Salvador, para nos dar a certeza da eternidade. Há mais alguém? Talvez você está aqui nessa noite e está afastado do Evangelho. Pastor, eu fui para longe, me desviei, mas eu entendo que o Senhor está me convocando novamente para voltar para os seus caminhos. Eu me desiludi com promessas que não se cumpriram, eu me decepcionei com a igreja, mas eu tenho Cristo como meu Salvador, pastor. E eu quero continuar na presença dEle, eu quero continuar servindo a Ele, porque eu sei que o sacrifício dEle foi por mim também. Eu estou afastado, pastor, mas eu quero voltar. Você está se reconciliando com Deus nessa noite? Erga a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Alguém afastado do Evangelho que está se voltando nessa noite, Deus abençoe sua vida, irmão Benedito. Há mais alguém que está distante e está se reconciliando nessa noite? Erga a sua mão bem alto para que possamos orar por você. Se não há, vamos nos colocar de pé e vamos cantar. Eu quero convidar as pessoas que levantaram a mão para que venham aqui à frente, que eu quero orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor estiver nos conduzindo num cântico, enquanto você adora, eu quero orar com essas pessoas aqui. Então eu queria convidar você que levantou a sua mão para vir aqui na frente, para me colocar a sua vida diante de Deus. Então você sai do seu lugar aí, está aqui, os irmãos, as irmãs, por favor, acompanhando. E se você durante o cântico sentir o desejo de vir entregar a sua vida a Cristo, se reconciliar com Ele, venha, que eu estarei aqui à frente para orar pela sua vida. Enquanto a igreja adora, eu oro com esses irmãos aqui. Vamos cantar.